Fala turma, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui para a série de conteúdos relacionados ao mercado do Forex. Se você está interessado em entrar ou já entrou no mercado de Forex, em algum momento vocês vão se fazer essa pergunta: mas aonde que fica o Forex? E para responder essa pergunta, novamente eu preciso retomar o assunto sobre as corretoras que envolvem o mercado de Forex e destacar algumas diferenças entre elas. Acompanhe aí. Turma, para a gente começar esse conteúdo, vamos dar uma passadinha lá no mercado americano. Lá nos Estados Unidos, em especial em Nova York, lá existe a região de Wall Street, que é um ambiente totalmente financeiro, muito conhecido, palco de vários filmes e que a galera conhece e já ouviu falar. Em especial lá em Nova York tem, por exemplo, a NYSE, que é uma bolsa americana para negociar ativos financeiros. E não só essa bolsa, também na mesma cidade de Nova York existe a Nasdaq, que é uma outra bolsa voltada para empresas de tecnologia e também startups. E aproveitando, olha eu dando uma passadinha lá em Nova York, conhecendo a bolsa americana e também o tourinho de Wall Street. Mas lá existem diversas outras bolsas. Em especial existe a CME, que está situada em Chicago e ela é especializada em commodities e também contratos futuros de moedas, por exemplo, euro, o iene e também commodities como o ouro. E aterrissando aqui no Brasil, a gente tem a nossa querida B3. E o que elas têm em comum? Que elas são centralizadas. Essas bolsas concentram todas as operações em um mesmo lugar. Algo que vocês estão habituados. Temos traders, temos corretoras e temos a nossa B3. Diversos traders e diversas corretoras realizam as operações entre si. Os traders passam as ordens para a corretora e as corretoras centralizam tudo em um único local. Nesse caso aqui, como exemplo, na B3 aqui no Brasil. Por ser centralizadas, o mercado financeiro é concentrado por diversos traders, players no mercado que atuam em diversas corretoras e todos os participantes no mercado enxergam sempre o mesmo preço que está sendo negociado. Mas no Forex não existe esse local físico, esse local único onde todas as ações são realizadas entre as corretoras. Isso porque no Forex o mercado ele é descentralizado. Ao invés de seguir este fluxo, o Forex é um mercado composto por uma rede de interessados, incluindo bancos, mercado interbancário, instituições financeiras, hedge funds e também os traders individuais. Embora sejam todos conectados eletronicamente, é como se existissem várias bolsas para os mesmos ativos. E pelas corretoras serem descentralizadas, ocorre um fenômeno para quem está operando no Forex. Se eu pegar o gráfico do ouro de uma determinada corretora, e eu comparar com o mesmo ativo, no mesmo tempo gráfico de uma outra corretora, a movimentação do preço ao longo do dia será semelhante entre as corretoras. Porém, o preço que está sendo negociado nunca será o mesmo, sempre haverão diferenças. Se eu colocar uma terceira corretora em comparação, também eu sempre terei diferentes preços que estão sendo negociados. Cada corretora trabalha com uma faixa de preço de negociação e, por conta disso, acaba tendo essas diferenças. Não ocorre só no último preço que está sendo negociado, mas também no spread cambial, que é um tema que eu vou deixar para falar novamente nos próximos vídeos, mas eu vou deixar alguns links nos cards que eu já falei sobre o spread e como ela impacta nos custos das operações. Turma, não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar o seu like e qualquer dúvida, coloca aqui embaixo nos comentários que será um prazer em responder. Tem um tema um tanto nebuloso que eu preciso falar, que é sobre os tipos de corretoras de Forex. Isso porque, além de ele ser descentralizado, todas as corretoras não trabalham da mesma forma. Existem diversas práticas, formas como elas gerenciam as nossas ordens no mercado e que isso pode afetar também a nossa performance e que também gera muitas dúvidas e desconfianças sobre o que envolve o Forex. Eu digo um pouco de desconfiança porque a gente está acostumado a ter traders, operações, a gente tem uma corretora e a gente vê a nossa operação sendo realizada lá na bolsa. Mas no Forex não é bem assim. Se vocês pesquisam sobre os tipos de corretora, seja na internet, seja em grupos, WhatsApp, Facebook, em algum momento vocês vão deparar com questionamento sobre certas dúvidas que eu já falei nos vídeos passados sobre confiança em algumas corretoras. Tem muitas dúvidas que envolvem no mercado de Forex, principalmente na execução das ordens. E eu sempre tive essas dúvidas e ainda tenho várias dúvidas a respeito disso. Principalmente quando eu comecei a pesquisar sobre o mercado de Forex, eu tinha o mesmo pensamento que eu vi num vídeo do Paulinho Lamana de alguns anos atrás.
mercado em fora, a minha maior preocupação era com relação à certificação dessas entidades. A pergunta comum era assim, o que é melhor, Market Maker ou ECN? Se você entrar em qualquer grupinho de Facebook que tem por aí, você vai ver que os caras metem o pau em Market Maker. E pelo menos para mim, que não estou dentro de uma corretora para saber no detalhe como é que as coisas acontecem, eu não posso afirmar com certeza o que é verdade, o que é mentira e explicar também com propriedade no detalhe como as coisas acontecem. Portanto, o que eu vou apresentar é um resumo das informações que estão disponíveis na internet e também que eu vou utilizar um pouco do auxílio da inteligência artificial. Os tipos de corretoras de Forex estão separadas em dois grupos. As Dealing Desk, que são corretoras que possuem uma mesa de operação interna, ou seja, recebe as operações dos traders, as ordens, e internamente elas fazem as negociações dentro da própria corretora. Mas também existem as não Dealing Desk, que são corretoras que não possuem uma mesa de operação interna, ou seja, ela recebe as ordens e disparam ou para os provedores de liquidez, ou então elas encaminham direto para o mercado interbancário para que seja negociado. E dentro desses dois grupos existem as corretoras que atuam como market maker e um outro grupo que usa a modalidade STP e ECN. Como já diz o nome, as market makers, elas atuam como formadores de mercados internamente. Então o trader faz a operação e as ordens ficam dentro da corretora. É como se houvesse uma negociação do trader com a mesa de negociação da corretora. Já a STP e ECN, as ordens são recebidas, as corretoras encaminham diretamente para o mercado interbancário ou para outros provedores de liquidez. Então, baseado no que vocês olham na internet, essa modalidade market maker não parece interessante. E muitos pedem para a gente escapar desse tipo de corretora ou de corretoras que praticam esse tipo de operação. Porque além desses dois tipos de corretoras, modalidades de execução, eu ainda tenho que dar uma pimentada nesse tema para falar de um assunto que é o A-Book e o B-Book. É como se tivessem dois books de ofertas, dois livros de ofertas de negociação dentro das corretoras. O A-Book envia as ordens dos clientes diretamente para a rede de liquidez. Nesse caso, a corretora não assume o risco das operações dos clientes, ou seja, é um ambiente de negociação onde recebe as ordens e dispara para o mercado. Ou seja, ela não vai correr risco se ela receber uma ordem e ela segurar essa operação, porque ela já passou para frente, ou seja, ela recebeu e já encaminhou. E o B-Book envolve a corretora assumindo os riscos das operações dos clientes. Ela não repassa as ordens e negocia internamente. E é aí que vem as desconfianças do mercado de Forex, porque corretoras que praticam de forma desonesta a prática do B-Book, ela acaba muitas vezes jogando contra o próprio trader, fazer com que o trader perca a operação. E muitas vezes ela consegue fazer isso porque as corretoras elas conhecem o perfil dos traders, conhecem as estatísticas e algumas corretoras abusam dessa prática do B-Book para enganar os traders. Vocês querem ouvir minha opinião a respeito de Forex? Na conta demo funcionava, na conta real não funcionava, não funcionava. Aí um certo dia, eu tive uma oportunidade muito legal de conversar com um broker que queria abrir uma clearing no Brasil. A explicação dele, a gente sabe que 80% das pessoas que fazem seus trades, 85% das pessoas que fazem trades em Forex perdem dinheiro. A gente vai montar nossa plataforma, o cara vai enviar uma ordem de compra, a gente não vai fechar essa compra. Nós vamos dizer para ele que a gente fechou a compra. E aí quando ele estopar no loss, a gente fica com a diferença para nós no lucro. Eu olhei pro cara assim, vai só simular a operação dele? Sim, eu vou só ganhar em cima dos erros deles. Isso quer dizer que eu devo fugir de corretoras market maker e só buscar as do tipo ECN e STP? Não é bem por aí. Isso porque existem algumas corretoras que misturam as suas formas de negociação e atuam de uma forma híbrida. Em alguns momentos elas são market maker e em outros momentos elas são ECN. Em alguns momentos elas estão jogando as ordens para um A-Book e em alguns momentos elas estão utilizando o B-Book para fazer as negociações. E as corretoras escolhem as ordens que vão ser realmente executadas a mercado, sem que seja perceptível para os olhos do cliente. Se eu ver uma corretora que diz que é ECN, eu estou lá operando, pode ser que eu esteja num ambiente de market maker dentro da mesma corretora. Isso porque ela que define como é que vai ser executadas as ordens, baseado em diversos fatores, principalmente no nosso perfil como investidor, no nosso perfil como trader. Existem corretoras de Forex, por exemplo, híbridas, que ora, por algum motivo, de acordo com o algoritmo dele lá de risco, ele passa as ordens para o mercado
e horas ele casa aquelas ordens ali dentro. Ele serve de contraparte. Agora, Características, né, desses dois modelos, inicialmente que eu falei, do market maker, como eu já falei, existe um certo conflito, e no modelo inverso que existe uma execução diferenciada, ou seja, sem esse conflito de interesse. Porém, algumas corretoras híbridas, ou seja, ela possui os dois modelos. Uma market maker, ela pode executar a ordem, como eu falei, internamente, entre clientes, ou ela ser a contraparte. Porém, em algum momento, ela pode acessar o mercado interbancário para equilibrar o risco. Então, muitas corretoras se falam ECN, mas grande percentual das operações são executadas internamente. E mesmo assim, eu ainda tendo dúvidas sobre esse tema, pesquisando em alguns sites, fui atrás da inteligência artificial e perguntei para o chat GPT algumas perguntas. Veja alguns dos comentários que ela me passou como resposta. Sim, um broker market maker pode atuar como a contraparte de um trader no mercado Forex. No modelo de negócios de market maker, a corretora cria um mercado interno onde ela mesma se torna a contrapartida das operações dos clientes. Algumas corretoras ICN e STP podem aplicar práticas de B-Book apenas em circunstâncias específicas, como quando um trader demonstra um histórico de negociação excessivamente arriscado ou abusa do risco. Bom, se vocês chegaram até o final desse vídeo, devem estar com uma pulga atrás da orelha em relação, principalmente, aos tipos de ordem e as formas de execução de ordens, né? Eu, vendo esse vídeo, sem muito conhecimento, ficaria muito pé atrás se vale a pena entrar nesse mercado, principalmente por conta desse tal de B-Book ou Market Maker. Mas, se eu te disser que o mais engraçado que desde 2019, aqui no Brasil, se introduziu uma nova modalidade de execução de ordens, que até hoje está vigente, onde dá autonomia para as corretoras serem provedores de liquidez e executar ordens internas. E eu estou falando da RLP. Vamos falar agora sobre RLP. A própria corretora vai fornecer essa liquidez para você. Então, a corretora também vai atuar como se fosse a contraparte do seu trade. você meter lá 100 contratos, 98,710. Só que na fila da venda, você comprando. Só que na fila da venda só vai ter 30. Os outros 30 você ia buscar mais pra cima, na verdade, né? Você ia buscar mais pra cima, tá? Mercado. Imagina você comprar exatamente tudo naquele ponto. É um puta negócio, cara. Eu acho que é um puta negócio. o foco mesmo. É vocês irem atrás de corretoras confiáveis, com certificação, com transparência e tudo mais que eu já citei nos vídeos anteriores. E aí sim, vocês estarão seguros e também mais tranquilos para fazerem as operações. Eu espero que esse aqui seja um dos últimos vídeos que eu falo de corretora, porque nos próximos eu vou começar a falar mais de operações e de vantagens que a gente tem de operar no mercado de Forex. Valeu!